Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, ou o assalariado, né, como é na versão NVI, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Nesse texto, Jesus disse assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, no versículo 7. Porque antes ele já tinha dito que ele era a porta das ovelhas, nos versículos anteriores. Ele tinha dito: eu sou a porta das ovelhas. E aqui ele repete novamente. Ele diz: em verdade, ainda diz assim: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus na sua infinita sabedoria, né? Mestre por excelência, ele usou a ovelha, né? Fiz essa referência, nessa semelhança de nós, filhos, né? Filhos de Deus, nós, seres humanos. Ele fez a referência no nível espiritual, que talvez se ele fosse explicar, até hoje nós não entendemos o perigo que nós corremos no mundo espiritual. Porque nós não vemos o mundo espiritual com os olhos físicos. Mas nós sabemos que o inimigo vive à espreita. Ele vive à espreita. E Jesus comparou nós com a ovelha, porque a ovelha, né, aqui já foi falado isso, né, que a ovelha é aquele animalzinho que ele não tem noção do perigo. Ele não tem noção do perigo. O pastor, aquele que cuida das ovelhas, ele tem que estar atento. Ele tem que estar atento que nessas 24 horas. Ele não pode descuidar um segundo da ovelha, porque se ele descuidar, a ovelha se desgarra. Porque ela não tem noção do perigo. E no mundo espiritual, nós também somos desse jeito. Nós também somos assim. Nós não temos noção do perigo que nós corremos, muitas vezes. Muitas vezes não, sempre. Se não fosse o bom pastor que cuida de nós, nós já estaríamos perdidos, nós já tínhamos sido destruídos. Mas Jesus fez essa semelhança aqui, e dizendo que ele é a porta das ovelhas. Então as ovelhas têm que passar por aquela porta. E muitas vezes, nos dias de hoje, né, sempre, o mundo aponta que existem muitas portas, muitos caminhos para chegar a Deus. Tem aquela referência assim: todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Então, para chegar a Deus também tem muitos caminhos. Um vai por um lado, outro vai pelo outro. Mas Jesus diz que não. É somente um caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Muitas portas, não tem. É só uma porta, que é Jesus. E nós temos
que confiar nesse bom pastor, no bom pastor que é Jesus. Confiar nele, que é ele que guarda nossas vidas. Porque se nós formos confiar em nós mesmos, pela nossa sabedoria, eu vou dizer eu vou até um pouco mais além. Nós não podemos nem confiar na nossa religiosidade, na nossa prática religiosa. Confiar nela, não. A Márcia falou assim, né, que às vezes a gente vê que ora pouco, a gente ora pouco. Mas quando a gente sente que está orando pouco, nós estamos no caminho certo. O problema é quando nós achamos que nós oramos o suficiente. Nós oramos muito. Eu oro. Eu oro 3 vezes ao dia, eu oro 5 vezes ao dia. Eu oro toda hora. Eu oro sem cessar. Isso é um perigo. Porque aí nós estamos confiando na nossa prática religiosa. E a nossa prática religiosa, ela é falha. Ela é falha. Então, quando eu oro, mas eu precisava orar mais. Eu leio a Bíblia, mas eu precisava ler mais. Eu consagro a minha vida, mas eu acho que eu preciso consagrar mais. Eu preciso consagrar mais. Nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. E temos que muitas vezes lutar se for o contrário. Quando acontecer o contrário, nós temos que pedir misericórdia para Deus. Senhor, me perdoa, Senhor. Me ajude a ser dependente de Ti em tudo. Porque Jesus deixou bem claro aqui, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. O 8 diz assim, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Quantas coisas nós ouvimos? Eu vou dizer mais. A gente ouve coisas que parecem até ser de Deus. Até parece ser de Deus. Mas quando a gente vai verificar a estrutura e tudo, vê que aquilo não passa de religiosidade e filosofia humana. Isso a gente vê todos os dias. Todos os dias a gente vê isso. A gente vê pessoas querendo se promover à custa do Evangelho, da Palavra de Deus, querendo se promover, querendo arrebanhar pessoas para Ele. A gente vê isso. Então, ele diz assim, que todos esses são ladrões e salteadores. E as ovelhas não os ouviram. E que nós sejamos essa ovelha que só ouvimos a voz do bom pastor. Que nós sejamos, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que nós sejamos essas ovelhas que ouvimos só a voz do bom pastor. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida com abundância, muitas vezes o mundo torce essa palavra. Essa vida com abundância, o mundo traz isso para abundância aqui. Tem que ter abundância aqui. Tem que ter muitas coisas aqui. Ter fama, ter riqueza, ter uma vida de prazer. Essa abundância. Isso é o mundo que traduz isso. E se nós não tomarmos cuidado, a gente entra nessa escalada. Mas aqui a vida com abundância é vida espiritual, é vida consagrada a Deus, é aquela vida assim que venha o que vier,
venha o que vier contra nós, mas o nosso espírito está em paz. O nosso espírito glorifica a Deus. Nós glorificamos a Deus no meio da luta. Essa é a vida abundante que Jesus prometeu. Não é uma vida que quando a luta vem, quando está tudo bem, glória a Deus. Quando vem a luta, vem a batalha, porque vem mesmo, a luta vem. A luta vem para cada um. Jesus não prometeu que nós não teríamos luta. Ele disse assim, no mundo tereis aflições. Então, quando a luta vem, aí já não é mais glória a Deus, aí já é reclamação. Então, não é essa vida. Não é essa vida. A vida abundante é aquela que nós glorificamos a Deus na alegria e glorificamos a Deus também nos momentos de tristeza. É claro, choramos. Quando nós estamos sentindo dor, nós vamos chorar, nós reclamamos, né? Mas glorificando a Deus, dizendo, não, Deus é comigo, Deus vai me dar vitória, Deus está comigo, mesmo que leve a minha vida, mas a minha esperança está em Cristo Jesus. Agora, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então é o seguinte, o único que deu a vida por mim foi Jesus. E o único que pode dar a vida, que deu a sua vida, foi Jesus. Ninguém mais homem nenhum na face da terra tem condição de dar vida para salvar o outro. Nenhum homem. O Deus olhou para a terra e não viu nenhum homem. Precisou enviar o seu filho para que desse a vida para nos salvar. Então ele disse assim, ó, quantas pessoas nessa vida, ele dá sua história, né, já se intitularam. E glória a Deus que Jesus deu a vida dele pelas ovelhas, da qual eu sou, se intitularam o Salvador da Pátria. Quantos? Na vida assim, até na vida religiosa, né? E também na vida política. Quantas pessoas que já se prontificaram, não, eu vou salvar a pátria, o Salvador da pátria. E todos eles, quem confiou nele se decepcionou e eles também foram decepcionados. Quantos? Muitos e muitos. E todos quanto ainda surgirem ainda, todos serão decepcionados. Todos. E todos que confiarem nele também serão decepcionados. Mas glória a Deus, que nós confiamos somente naquele que pode salvar, que é o único que pode salvar, que é Jesus Cristo, o Senhor, nosso Deus. Então, Jesus, o Salvador, o único que pode salvar. Mas ainda existe, ainda nos dias de hoje, diante de tanta, o nome de Jesus está sendo anunciado assim de todos os meios. Todos os meios. Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador. E ainda tem muita gente procurando salvação não em Jesus. Tem muita gente ainda acreditando que o homem é que vai dar a solução para os problemas dele, que ele pode ter uma solução dos problemas através daquela pessoa, aquela pessoa vai fazer isso. Até mesmo quando nós estamos doentes, nós procuramos um médico. Nós sabemos que Jesus é o médico dos médicos. Mas quando nós estamos doentes, nós procuramos um médico. E até a gente assim acredita, mas só que ele pode dar um medicamento, fazer algo que possa curar aquela enfermidade que nós fomos acometidos. Só que nós que confiamos em Deus, nós que somos filhos de Deus,
Primeiramente, nós temos que pedir para Deus orientar o médico, para que o médico faça os procedimentos certos. Porque por ele mesmo, pelo médico mesmo, ele não vai fazer nada. Então, nós temos que pedir para Deus, Senhor, orienta os médicos. É o que nós fazemos aqui, né? Quando uma pessoa pede, vai fazer uma cirurgia, a gente já ora assim, Senhor, coloca as tuas mãos, né? Coloca as tuas mãos sobre os profissionais que vão fazer esse procedimento cirúrgico, Senhor. Abençoa, guia eles para que não faça nada errado. Todo dia nós estamos orando aqui, orando pelos profissionais da saúde, e sempre eu lembro de orar, Senhor, não deixam que eles cometam erros. Porque se um profissional da saúde cometer um erro, pode ser fatal. Então a gente tem que pedir a Deus em tudo, em tudo. Deus em tudo. Nós somos dependentes de Deus em tudo. Nós somos dependentes de Jesus. Se eu sou o bom pastor, nós temos que ouvir a voz dele. A ovelha ouve a voz do pastor. A ovelha, né? O animalzinho ouve a voz do pastor. E nós que temos o nosso bom pastor, como ele disse aqui, Jesus de Nazaré é o bom pastor. E nós, ovelha do seu pasto, nós somos ovelha do seu aprisco. Será que nós estamos ouvindo a voz do bom pastor? Será que nós estamos dando ouvido para a voz do bom pastor? Essa é uma pergunta que soou no meu ouvido hoje. Eu sou filho de Deus, eu tenho essa convicção, eu tenho a esperança convicta da salvação, porque a salvação eterna é em esperança somos salvos. Então, eu tenho essa esperança convicta. Mas a voz do bom pastor, será que eu estou dando ouvido mesmo como se deve? Essa é uma pergunta que nós temos que tentar responder para nós mesmos. E se a gente não tiver dúvida, nós temos que pedir para o bom pastor, fale mais no meu ouvido. Fale mais. Não deixa que eu me distraia com outras vozes, mas que seja a voz do bom pastor que eu ouço sempre. Que eu possa discernir essa voz.